Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, e ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta de nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade e prolongará os seus dias para sempre. E a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos, e tomará sobre si as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porque ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Senhor. Que traga-nos, Pai, uma verdadeira exposição da pessoa de Cristo e de seu sacrifício no Calvário. Traga-nos, Senhor, uma lembrança de sua obra redentiva. Esconda-me atrás de ti, Pai. Amém. Meus irmãos, essa é uma exposição de todo o capítulo 53. É um dos capítulos mais lindos da Escritura. Ele vai falar sobre morte, sobre vida, morte e ressurreição do Cristo. E à guisa de introdução, eu gostaria de destacar algumas coisas sobre o Calvário aqui nessa manhã. A primeira delas é que a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você.
Deus ama você. E Ele não escreveu essa verdade em letras de fogo nas nuvens, mas Ele revelou esse amor tão singelo e enorme na cruz do Calvário através de seu Filho. A Bíblia Sagrada diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Você é tão especial para Deus que a Bíblia nos afirma que Ele te amou de tal maneira que deu a si mesmo, de si mesmo, e o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Em segundo lugar, a cruz de Cristo não foi um plano B, C ou D de Deus, ela não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade. A cruz sempre foi o plano único, absoluto de Deus por cada um de nós. Cristo veio morrer, e Ele foi morto, diz a Bíblia, desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele nasceu para ser o nosso substituto na maldita cruz, representante e fiador legal, aquele que assume o seu lugar. Sempre esteve diante dos olhos de Cristo a obra da cruz. Jesus já veio com esse propósito. A Bíblia afirma que Ele jamais recuou ou pensou em recuar da cruz. Ele marchou para ela, Ele caminhou de forma pomposa para essa cruz e sem medo. O amor de Deus por você também é um amor eterno. E a causa do amor de Deus por você está nele mesmo. Deus não te ama porque você o ama. Você o ama porque Deus te ama. Ele nos amou primeiro. E o amor nosso por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Ou seja, o nosso amor é uma resposta a um amor já existente. O amor de Deus por nós tem a causa nele. É um amor não causado. É um amor que começou nele mesmo. Deus jamais irá desistir de você. Mas em terceiro lugar, a cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. A Bíblia afirma que Ele deixou a glória, deixou o trono, esvaziou-se como homem, esvaziou-se como Deus e assumiu a forma de homem, de servo. Foi perseguido, preso, açoitado, cuspido. Foi pregado numa cruz, sendo Deus se fez homem, sendo Senhor se fez servo, sendo justo se fez pecador, sendo bendito se fez maldição, sendo autor da vida morreu, sendo rico se fez pobre. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a história do Calvário aqui nessa manhã. A primeira delas: quem levou Jesus à cruz? O que acarretou a morte do Cristo na cruz do Calvário? Então, em primeiro lugar, devemos entender que a morte de Cristo não foi determinada por fatores circunstanciais. Do tipo, Jesus morreu por ser um revolucionário, uma pessoa boa. Você não mata pessoas boas. Ou Jesus morreu porque ele fez uma revolução comunista, igual eu li ontem.
e que se Jesus existisse hoje, a direita teria o matado. Aí eu perguntei assim para a pessoa, por que a direita mataria Jesus? Ele defenderia aborto? Ele defenderia casamento homossexual? Ele defenderia a eutanásia? Ele defenderia as drogas? Ele defenderia a morte aos cristãos? Porque é isso que a esquerda faz. Mas não é essa a nossa discussão. O que eu quero que você entenda é que Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Não existe algo secundário. Jesus só foi morto porque pegaram ele. Jesus também não foi morto porque o Sinédrio o sentenciou, ou porque Pilatos o entregou, ou porque os judeus o acusaram, ou porque Judas o traiu, ou porque Pedro o negou, ou porque os soldados o pregaram na cruz. Ou seja, nenhuma dessas coisas secundárias colocaram Jesus na cruz. Inclusive, todas essas coisas fizeram parte de um plano maior, que era o fato de Jesus ter que morrer na cruz do Calvário. Então, quem levou Jesus à cruz, então? Primeiro, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Observa o verso 5 do capítulo. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No verso 8b, por causa da transgressão, do pecado do meu povo, ele foi ferido. Observe também o versículo 12, levou sobre si o pecado de muitos. Ainda no verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então o que matou Jesus não foram os açoites, e nem os soldados, e nem o suplício da cruz. Nós somos seus assassinos. Nós somos, em primeiro lugar, o maior culpado e responsável pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz ele bebeu e sorveu até a última gota o cálice da ira de Deus que apontava sobre nós. Quando Jesus disse, não passe de mim esse cálice, ou seja, passe de mim esse cálice, ele não estava com medo de uma morte ou de uma traição. Aquele cálice era o cálice da ira de Deus, que estava apontado sobre a raça humana e que Jesus bebeu e sorveu até a última gota. Na cruz ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto legal, o nosso fiador na cruz. Na realidade, quando nós dizemos cruz de Cristo, nós estamos falando da nossa. Jesus não tem cruz. A cruz de Cristo, na realidade, é a nossa cruz. Mas em segundo lugar, o que levou Jesus para a cruz? O Pai. O Pai o levou à cruz. Veja o verso 6. O Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No verso 10, todavia, agradou ao Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Ainda no verso 4, e nós o reputávamos por aflito. A Bíblia diz que ele é ferido de Deus e oprimido por Deus. O chicote dos açoites estavam na mão do Pai. Você tem que ter a ideia de uma disciplina paterna, um castigo por pecados, e esse chicote estaria sobre os nossos lombos. Era a raça humana que merecia os açoites, mas ele tomou o nosso lugar.
E quando ele tomou o nosso lugar, todo o castigo que estava sobre nós foi para o seu corpo, e agora é o Pai que está com o chicote na mão. E foi o Pai que levou ele para a cruz, e a Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo. Então ele não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pilatos o sentenciou por covardia, ou os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amar você. Mas em terceiro lugar, depois de aprendermos que Jesus foi para a cruz porque nós o colocamos lá, em segundo lugar, Jesus foi para a cruz porque o Pai o colocou lá, nós também devemos aprender que Jesus foi para a cruz voluntariamente. Ele se entregou. Veja o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No versículo 10 diz: quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. O escritor de Hebreus ainda diz que ele entregou a si mesmo. Uma vez Pilatos disse: entregaram você a mim. Jesus disse: ninguém me entregou a você. Se eu quisesse, eu ordenaria e viria 10 milhões de anjos ao meu favor. Mas eu não quero. Eu me entreguei a você. No versículo 11 diz assim: o seu servo, o justo, com seu consentimento, percebeu? De sua própria vontade, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus não foi um mártir. É um sacrifício e não um martírio. Ele não foi um Tiradentes. Ele entregou-se. Ele mesmo chicoteou a si. Ele entregou a si como oferta pelo pecado dos pecadores. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Mas em segundo lugar, que tipo de sofrimento Jesus suportou no Calvário, meus irmãos? Em primeiro lugar, Jesus suportou um sofrimento moral e espiritual. Vou dizer de novo. O primeiro sofrimento que Jesus suportou no Calvário foi um sofrimento moral e espiritual. O sofrimento de Jesus foi um sofrimento repulsivo. Ao vê-lo, no versículo 3, veja, a Bíblia diz que os homens escondem o rosto. Por quê? Tamanho é a desfiguração dos açoites, a repulsa que dava ao vê-lo. Ele foi desfigurado na face, a Bíblia diz que a sua pele foi dilacerada. Era como se colocasse ele num moedor de carne. Foram 2 horas e 40 minutos de açoites, com uma garra chamada garra de tigre, e a garra ela tem 3 pontas. E ela tem pontas de dedos de tigre na mão, e quando ela bate, ela cravava e vinha rasgando. Pá! E vinha rasgando. Então às vezes essa garra pegava no rosto, às vezes pegava na boca, às vezes pegava, onde ela pegava ela vinha rasgando. Agora vejam, senhores, foram 2 horas e meia de açoites. Vocês assistiram o filme Paixão de Cristo? O filme foi só 40 minutos. Eu sugiro que todo crente deveria assistir esse filme, porque o filme fala exatamente só do seu sacrifício no Calvário. O filme é tão forte que teve gente que infartou no cinema.
mas ele é muito verdadeiro. Mas foi só 40 minutos de açoite que Mel Gibson retratou, só 40. Ele foi mais de 2 horas de espancamento. Por isso que a Bíblia diz no verso 3 que causou repulsa. Ou seja, o sofrimento dele foi repulsivo. Era impossível de ver aquela dor e o sofrimento dele. Ainda no versículo 3 diz que o seu sofrimento não produziu compaixão nos outros. E diz assim, no verso 3, dele não fizeram ou fizemos caso algum. Não fizeram caso que tinha um moço inocente ali, sofrendo tamanha crueldade. Ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento. Ainda no verso 3 diz, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Dentro desse fato, eu costumo dizer que nenhuma pessoa vai alcançar nenhum sucesso em qualquer área na sua vida se ele não souber passar por 2 coisas cruciais que Jesus, os seus discípulos, os santos profetas, os apóstolos passaram. A primeira é a rejeição. Quem não souber lidar com rejeição não pode e não será chamado de vencedor. A segunda é frustração. Essas 2 coisas são responsáveis por fazer você ser uma pessoa forte no mundo. Rejeição e frustração, quando são vencidas, assimiladas, elas fazem de você uma pessoa forte, não uma pessoa fraca, esse tipo de gente que fica lá muriando, reclamando e murmurando na internet. É gente besta, gente fraca. Mas rejeição, Jesus foi rejeitado. Os discípulos foram rejeitados. Os profetas foram rejeitados. Frustração. Olha o verso 3. Diz que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelo seu povo, porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eu me lembro que quando eu comecei aqui, há 2 anos e meio atrás, 3 pessoas procuraram falar comigo no escritório e disseram que eu não era bem-vindo. Como teve gente que me disse ainda essa semana, passaram-se mais 2 anos e ainda não te vi como meu pastor. Falei, é porque não sou. Eu não tenho problema com rejeição, irmão. Desde cedo eu aprendi a lidar com rejeição e frustração. Se você não vai com a minha cara, é 2 trabalhos para você. Ah, pastor, e quando você se frustra com alguém? Ah, irmão, eu aprendi que as pessoas são cheias de defeitos. Eu aprendi a lidar com os defeitos das pessoas e amá-las assim. E esperar que ninguém é dono de ninguém. Não dá para ter todo mundo ao seu lado. E aprendi também a não segurar ninguém do meu lado. Quer ir? Vá na bênção. E ainda digo, as portas estão abertas. Essa é a sua casa. Quando você voltar, você vai ser tratado do mesmo jeito como você era aqui. Eu não tenho esse problema comigo. Mas tem gente que tem. Tem gente que ele tem um negócio de, uma fome de ser aceito, de ser reconhecido. O lugar de ser reconhecido é no ML. Não me nota, não me vê, não me reconhece. Jesus te nota, Jesus te vê, Jesus te reconhece. Pastor é falho, irmão. Ainda mais quando ele tem múltiplas agendas e não é só o pastor local de uma igreja. Quando ele também viaja, quando ele também cuida de outras igrejas, quando ele também tem outras coisas a fazerem. Pergunta os meus pastores das igrejas quantas vezes por mês eles falam comigo. Agora pergunta se eles ficam numa crise. Nossa, meu pastor não fala comigo.
Eles não são criança, ué. Não estou lidando com criança. A mais carente de todas é a Ana. Aí eu falo, Ana, stop. Ela é carente, né, Jorge? Passa a mão no cabelo dela aí, Jorge, passa. Nós temos que aprender a lidar, irmãos. Se você anda comigo pelas minhas qualidades, você vai me abandonar quando conhecer meus defeitos. Deixa eu te falar uma coisa. Não se iluda porque você me conhece na internet. Não se iluda porque você me acha legal. Se você não andar comigo por 3 anos, comer uns 35 quilos de sal, você não pode dizer que eu sou um cara gente boa. Eu não sou um cara gente boa como você espera. Não sou o tipo de gente para dar atenção como você espera. É um outro perfil. Mas esses dias um querido discípulo foi visitar uma irmã. E ela disse, olha, eu estou triste com a igreja, porque eu estou doente, ninguém veio me ver. O irmão disse, ô irmã, eu estou aqui em nome da igreja. O que você acha que eu estou fazendo aqui? Sabe, as pessoas não querem saber se você manda um copastor, um obreiro, um líder. Ela quer, exige que vá o pastor. Alguém diz, o senhor deveria ir no hospital. Primeiro, eu sou recém-operado, eu não posso ir em hospital. Mas tem gente chateada comigo porque eu não fui em hospital. Segundo, eu tenho pessoas especificamente para fazer esse tipo de trabalho e visitas. Se eu tiver todo o tempo do mundo para você, para ir na casa de todos e visitar todos, eu não terei o tempo necessário para preparar os sermões, para cuidar da obra. Por isso que os apóstolos disseram, vamos pôr os diáconos para isso, os obreiros para aquilo outro, e nós vamos cuidar da oração e da palavra. Mas as pessoas, elas são carentes desde antigamente. Elas são muito carentes. E não tem nada de errado em ser carente. Quer dizer, tem muita coisa errada em ser carente. O problema é que você não entende. Por exemplo, o exemplo que nós temos do Calvário. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Irmãos, como nós somos rápidos para murmurar na hora da dor. O exemplo do Cristo nos ensina que ele é contado hoje com justos por toda essa sua reação em meio ao Calvário, em meio à cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Durante muitos anos na minha vida, eu quis transferir para minha esposa a responsabilidade da minha felicidade. E eu dizia, eu fui rejeitado por mãe, eu por outra casa, toda a casa que eu morava me mandaram embora, então eu tinha medo de ser traído, eu tinha medo de ser rejeitado. Então durante muito tempo eu dizia, olha, você não me faz feliz. Eu parei para perceber que as pessoas não têm responsabilidade para te fazer feliz. Você não nasceu para esperar que as pessoas te façam feliz. O segredo da felicidade é fazer as pessoas felizes. A Bíblia diz que é feliz é quem dá, não é quem recebe. Mas quando nós temos uma crise muito grande, você já imaginou se Jesus tivesse um problema de alma? Ele seria muito vitimista e mimizento, não? Já parou para pensar nisso? Mas o Jesus, ele era confiante. A Bíblia diz que ele se entregou. Ele não ficou se fazendo de vítima perante Pilatos. Ele não ficou reclamando porque ele foi rejeitado. Então agora Jesus faz uma pregação. E ali tem uma multidão de mais de 20.000 pessoas. E ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Vai todo mundo embora. Jesus, olhado pelas lentes do triunfalismo, da igreja triunfante hoje, é um fracasso. O ministério dele começa com 30.000 membros e termina com 11. E em 3 anos.
Quem é que destrói uma igreja com mais de 20 mil membros em 3 anos, gente? Só Jesus. Se você olhar, se você dizer, gente, como é que esse pastor conseguiu desgraçar essa igreja? Começou com 30 mil membros, agora até os discípulos dele, um deixou ainda. Porque tem gente que ele mede o sucesso por números. E esse é um crime. Há momentos na nossa vida que as pessoas vão te deixar, irmão. Há momentos na sua vida que você vai ser rejeitado. E há momentos que você vai se desapontar com as pessoas mais próximas a você. E a maneira como você vai reagir e responder à frustração, à rejeição e ao calvário vai dizer muito sobre o seu sucesso a partir daí. Espere sempre das pessoas 2 coisas: rejeição e frustração. Porque se elas nunca trouxerem isso para você, você está no lucro. Você já saiu ganhando. Sabe quando eu fui me casar com essa gata que está aqui? Eu disse para ela, eu não tenho onde morar, eu moro de favor com os pastores. Morávamos ali num grupo de pastores da Provisão em Vida. Eu não tenho nem onde cair morto. E provavelmente eu vou ser pobre para o resto da minha vida. Ela era arrimo de família, trabalhava numa grande empresa, na época era Ico Comercial, hoje é Ferramentas Gerais. Já dirigia. E eu era o quê? Um pirralho. Pivete. Um guri. Mas a lábia era boa. Apaixonava mesmo. Aí eu cheguei nela e falei assim, deixa eu te falar um negócio. Você está disposta a viver com um missionário? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Um dia pode comer bife, um dia pode comer ovo, outro dia pode ir numa churrascaria. Não te prometo nada, porque tem gente que promete céus e fundos. Promete que é um príncipe encantado, monta os 2 no cavalo branco e depois cai os 2 do cavalo. Que besteira. Eu prometi a pior coisa para ela, falou, você nunca vai ser rica, você nunca vai ter nada. Mas eu contava com um dado importante, ela tinha um bom emprego. Então eu tinha fé, mas tinha um plano B, entendeu? Num dia ela chegou e falou, ó, entreguei o trabalho, vou sair do trabalho. Eu falei, ó, desgraçada. Miserável, como assim vai ser? Não, já que é para viver pela fé, vamos viver todos. Eu falei, tá. Acabou com o meu plano B. Gente, a primeira viagem nossa foi para Chapecó. Dá 8 horas de ônibus, eu devia ter uns R$10 no bolso, na metade do caminho ali em Vitória da Conquista. Ela falou que estava com fome, eu só tinha 10 no bolso. Peguei os 10, você está com fome, amor? Estou. Fui lá e comprei um burgão e uma coca e dei para ela. Ela falou, e você, não vai comer? Eu falei, não, não estou com fome não. Quantas viagens, né, meu amor? A gente fez 20 horas, 28 horas, 35 horas dentro de um ônibus. Irmão, o ônibus ele sai cheiroso. 500 quilômetros depois, irmão, aquilo, todo ônibus fede a privada. Depois de 30 horas. E o ônibus estraga umas 4 vezes. Você espera para vir arrumar e troca de ônibus. Nós aprendemos. Não contávamos, não esperávamos. Mas sabe, se você sentar com a minha esposa, uma das coisas que ela vai dizer a você, nunca vi meu esposo reclamar. Irmão, o espírito de contentamento, ele atrai o favor de Deus para você. O espírito de ação de graça, para de ser chato. Irmão, para de transferir para as pessoas a responsabilidade da sua felicidade. Isso traz amargura nas pessoas. Isso faz as pessoas também se frustrarem. Seja feliz e pronto. Um dos segredos é, não espere ter tudo na vida. Você não vai ter tudo na vida, então seja feliz. Você não vai ter tudo na vida,
nem todas as suas orações serão respondidas. Eu, quando era criança, queria casar com a Aline Barros, não casei, eu falei, vá para o inferno ela então, caso com uma mulher mais linda que ela. Não deu. Jejuei 3 dias, não resolveu, Eu tinha 10 anos de idade, gente, tem a ver com jejuei uma semana para casar com a Aline Barros. Não deu. Falei, vai se catar também. Quando eu vi que ela não deu moral, também não jejum mais por causa de você. Não deu. Sabe, nós criamos expectativas e não aprendemos que nossa vida é também um calvário como a de Cristo. A Bíblia diz, foi o mais rejeitado entre os homens. Nós temos que aprender com Cristo. Jesus sabia que Judas era o traidor desde o dia que ele escolheu. E nem por isso ele tratou Judas com deferência. Quando Judas beijou Jesus, ele falou, é assim que você me entrega, amigo? Nossa, Jesus foi falso? Não. Sabe por quê? O defeito das pessoas não pode impactar sua qualidade. Para Jesus, Judas era amigo. Judas que era um traidor. As pessoas são falhas, como você. Você tem que aprender, quando elas não quiserem andar com você, não quiserem ver você, não acharem que você é o melhor, não acharem que você é bom, acharem que você é chato, você tem que aprender a ser rejeitado. Você tem que aprender a se frustrar, se desapontar. Isso faz parte do dia a dia, da maturidade, do nosso crescimento cotidiano. Chorou? Levanta e sai desse pó e bola para frente. O mundo está tão nojento por causa do vitimismo. O mundo virou cinza, perdeu a cor, porque as pessoas agora não sabem ser rejeitadas. Elas não sabem mais, gente, resolver os seus problemas psicossomáticos. Por quê? Porque não há cruz. Sabe o que tem acontecido com igrejas? Que nós perdemos a cruz de vista. E quando você olha para a cruz, vem muitas mensagens para nós. Primeiro, eu não sou nada. Jesus é tudo. Segundo, eu estou no lucro, não estou indo para o inferno. Terceiro, eu sou pecador. Eu não sou o gás da coca. Eu não sou uma pessoa que mereço tudo. Eu não mereço nada, na realidade eu mereço o inferno, mas recebi o céu. Mas o que acontece hoje é que nós perdemos Jesus também de vista. O nosso exemplo, o nosso modelo de como perdoar, o nosso modelo de como servir, o nosso modelo de como suportar a dor, de como passar por momentos difíceis, de como passar por provas. Nós não sabemos ouvir não. Nós não sabemos passar por provas, nós não sabemos, nós nos desconcertamos quando as pessoas fazem o que não gostamos ou não riem de uma piada, porque nós não sabemos ser rejeitados. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelo povo, ele foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Chamaram ele de fanático, mentiroso, blasfemo, pecador, beberrão e até endemoniado. Falaram que Jesus chamava bêbado. A Bíblia diz que ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu. Aquela multidão empolgada com seus milagres, agora com uma turba, com uma súcia sanguessuga. Lá está ele rejeitado, e essa multidão grita para Pilatos, crucifica-o, crucifica-o, caia sobre nós o seu sangue. Eu não me envaideço nem com os elogios, e nem me entristeço com as frustrações. Pessoas sempre elas já têm uma predisposição a
te elogiarem demasiado e te rejeitarem demasiado. Ver defeitos aonde não tem e ver qualidades também aonde não tem. A multidão que estava com ele, gente que ele curou, está ali gritando: crucifica-o, mate-o. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes, o grande, quis matá-lo quando ele ainda era criança. Ele nasceu rejeitado. Ele foi rejeitado quando não quiseram que ele nascesse aqui, acolá, acolá, acolá. Pilatos covardemente o entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfêmio, cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado também pelos apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais correram no meio da mata no Getsêmani, fugiram. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Quando Deus lançou sobre ele nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento ele sentiu desamparo de Deus e gritou: Elô, Elô, lama sabachthani, Deus meu, por que me desampara? Você já foi rejeitado por mãe, por pai? Você já foi rejeitado por irmãos? Você já foi rejeitado por melhores amigos? Como você responde a isso, vai determinar a sua ressurreição do Calvário. A sua vitória retumbante depois de seu próprio martírio. É gostoso se fazer de vítima. Às vezes funciona. Às vezes as pessoas fingem que estão com dó do seu vitimismo. Mas, gente, ninguém aguenta gente chata. Ele foi rejeitado quando amamos mais o pecado. Ele é rejeitado ainda por nós quando nós amamos mais o pecado e ainda ultrajamos o seu espírito e calcamos os pés do sangue da grande aliança. Nós ainda hoje o rejeitamos quando trocamos por um prato de lentilha. No verso 3 temos também a humilhação, como um de quem os homens escondem o rosto. Você precisa aprender a lidar com rejeição, frustração e humilhação. O Calvário nos ensina que o Cristo soube lidar com todas essas questões. O sinédrio o humilhou cuspindo nele. Os soldados o humilharam, o açoitando e rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinho, dando-lhe pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas, seminu, de Jerusalém ao lado de 2 ladrões. Ele foi humilhado pelo grito da multidão, próximo à cruz, cuspindo, jogando frutas podres, sujeira nele. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede. Dá para você imaginar essa cena? Ele não pediu uma casa, ele pediu água. E ao invés de dar água a ele, deram vinagre para agravar a sua humilhação e tortura. Mas ainda, depois de Jesus suportar o sofrimento moral, ele também suporta o sofrimento físico. No versículo 2, a Bíblia diz que o semblante foi desfigurado. Quando a Bíblia diz que não havia beleza nele nem formosura, essa é uma obra do Calvário. A Bíblia diz que a nossa feiura moral, ou seja, nossos pecados estavam sobre eles.
todos os nossos pecados horrendos, grotescos, nojentos, cada mentira, adultério, estava sobre ele. Por isso o seu rosto foi desfigurado. Ele foi feito pecado, foi feito maldição. Seu corpo foi ferido. Ele ficou ensanguentado. Seu corpo tornou-se cheio de hematomas e chagas expostas. Mas a Bíblia diz que nenhum de seus ossos foram quebrados. Também temos a torturas cruelíssimas. No verso 4, parte B, e vai do verso 5 ao 10, diz a Bíblia que ele ficou ferido, aflito, oprimido, transpassado, moído, sofreu castigo, ficou cheio de pisaduras, ele foi moído, enfermou. Na própria noite que foi preso, sua alma estava angustiada de morte. Sendo libertador foi preso, sendo santo foi escarnecido como criminoso, sendo o Criador foi cuspido pela criatura. Agora já machucado pelos açoites, com o rosto ensanguentado, começa uma longa, duríssima caminhada até o Gólgota, o lugar da caveira. Sua fronte estava ferindo, com a coroa de sangue sangrando. Seu corpo febril, latejando debaixo das chicotadas, dos empurrões, e mais de 50 graus no sol. Começa a grande marcha para o seu juízo. A maior marcha da história. Não com rodas e cavalos de guerras. Lá vai ele, com o ruído dos passos, uma mistura de às vezes silêncio, com às vezes gritos. Jesus marcha se arrastando consigo, levando todas as máscaras e pecados da humanidade. Marcha debaixo de uma zombaria da multidão. O corpo titubeia, balança, ora cai, anda de novo e cai. Mas é levado aos empurrões sobre fortes açoites, continua caminhando e marchando. Jesus é erguido no leito vertical da morte. Suas mãos são rasgadas, seus pés pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha e horror. Mais de 2 só de açoites. Humilhação, abandono, rejeição, frustração. Ali ele desceu ao inferno para nos libertar do cativo do pecado. O próprio universo entrou em convulsão. Houve trevas. O sol cobriu o rosto para não ver a vergonha de seu sofrimento. As pedras se arrebentaram, estouraram nos vales. Os túmulos foram abertos. Isaías 53:5 diz que Jesus foi ferido. Ferimentos de acordo com a definição de um cirurgião podem ser classificados com a característica. Deixa eu ler para você. Alguns cirurgiões pegaram esse texto de Isaías 53:5 e definiram os ferimentos de acordo com a medicina. Contusão é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Essa ferida resultaria de um golpe com vara, como profetizado em Miqueias 5, verso 1. Feriram com vara a face ao juiz de Israel. Em Mateus 26:67, o esbofetearam. Jó 18:22, um dos guardas deu um soco no rosto. Em segundo lugar, temos laceração. É um ferimento produzido por um instrumento que rasga.
A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites. E estes tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. Os romanos eram expert em tortura. O chicote dos romanos, como já mencionei, era um chicote de ponta de tigre. Pilatos tornou a ordenar que Jesus fosse açoitado. Seu corpo foi todo lacerado e sua carne rasgada. Penetração trata de um ferimento muito profundo, causado por um instrumento pontiagudo. Esse ferimento foi causado de duas formas, uma pela coroa e a outra pela lança. Perfuração no latim significa passar através de. As mãos e os pés de Jesus foram traspassados, os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando-os, quebrando-os. Incisão é um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Em terceiro, como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? Primeiro, a Bíblia diz que ele se entregou como sacrifício. Ele sabia disso tudo. No verso 9 diz: nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou da sua boca. O nosso Cristo é maravilhoso. Nós servimos a um Cristo tremendo. É muito gosto poder falar de Jesus dessa forma. Nós não podemos perder esse Jesus de vista. É aquilo que eu disse, que a igreja moderna perdeu a cruz e o Cristo de vista. Hoje nós já temos crentes, então eu estava lendo essa semana com a pastora Elisandra, se você puder abrir no seu celular, o que leva as pessoas a se converterem. O que mais faz as pessoas se converterem? Eu fiquei de boca aberta para entender, em proporções, o que as pessoas, como elas se convertem hoje no mundo. Então aí nesse dado você tem a proporção que se converte por programa de televisão, a proporção que se converte por programa de rádio, a proporção que se converte por um folheto, a proporção que se converte por uma cruzada evangelística e a proporção que se converte... Lia, envia para o Juliano isso para mim, que eles vão pôr na tela, que eu quero mostrar para a igreja ali. E a proporção que se converte por parentes, a proporção que se converte por amigos. Vocês vão ficar chocados quando você pensar que as pessoas se convertem por um programa de televisão, por um programa de rádio. E eu tomei uma conclusão lendo esse dado tão importante, que as pessoas estão se convertendo cada vez menos, porque elas perderam Cristo como exemplo. Jesus disse em João 16, assim o mundo saberão que vocês me amam. A Bíblia diz que Jesus é escarnecido, inclusive, pela falta de testemunho que damos como filhos e cristãos. Quando nós não temos o testemunho do Cristo, de Jesus, é porque nós perdemos o significado de cruz de vista e perdemos o significado de Cristo de vista. A cruz mostra que nós temos que sempre nos humilhar, sempre nos sentirmos inferiores aos outros. E o fato de você esperar mais de alguém mostra que você se sente sempre superior a alguém. Porque se você se sente inferior, você já contava com as decepções. As pessoas são falhas e elas irão decepcionar, gente.
Vamos ver esses dados? Apaga aqui a luz do prédio, por favor. Uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional perguntou como as pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo. Olha o resultado. Vamos lá. Vamos começar daqui de baixo. Essa parte vermelha toda, 49%, presta atenção nos dados. 1% se converte através de programas de televisão. 1,1% através de filmes. Agora, olha o quanto se gasta com filmes e programas de televisão. 2,1% através de outros meios. 2,4% através do sermão. Veja, poucas pessoas vêm na igreja como convidados. Quando vem, o sermão tem o seu efeito. Mas até elas virem, isso que é importante. 2,9% através do programa de rádio. 2,9% através do trabalho pastoral. Visita e etc. 3% através de distribuição de literatura bíblica. 4%, ali eu me encaixo, através de cruzadas evangelísticas. Eu já larguei na frente todo o resto. É bastante. Em vista do resto, não é. 29% através de amigos. 49% através de parentes. Ou seja, as pessoas se convertem pelo exemplo. Chocou? Pelo testemunho. E o que nos leva até o testemunho é o Calvário. É nunca perder a cruz de vista. E nunca perder Jesus de vista. Porque você tendo a imagem disso que você está ouvindo, você sempre vai dar graças a Deus pela sua salvação. Você nunca vai sair por aí falando um palavrão. O cara está lá, essa propriedade é de Jesus, o carro é de Jesus, e dá um dedo lá na rua. Irmãos, os crentes antigamente não falavam palavrão. É inconcebível para mim hoje um crente falar palavrão, porque é um mau testemunho para alguém o que ouviu palavrão. Você não fala palavrão sozinho? Crente antigamente, gente, você vê pelas mulheres como elas ganhavam as famílias. Pelo amor de Deus. Sua família tem alguém que não é crente? Se você não voltar a olhar para a cruz e olhar para Jesus, para o Calvário, você nunca vai ganhar eles, porque eles têm aqui, ó, mais de 70, quase 80% de chance de serem salvos por você. Ou seja, numa obra muito difícil, eles podem ir numa cruzada, ouvir uma palavra evangelista e ser salvo. E numa obra mais difícil ainda, eles podem querer ler uma literatura ou ouvir um programa evangélico na televisão, no rádio. Mas com certeza, a maneira mais bíblica de você salvar a sua família é você sendo um crente em Jesus dentro da sua casa. Ainda é tempo de você rever algumas coisas como servo de Deus dentro do seu lar. Primeiro, seja um exemplo de humildade. Seja o primeiro que cede nos conflitos. Eu queria indicar a vocês um filme. Vocês vão assistir esse filme e eu vou cobrar de vocês isso como tarefa de casa. Quarto de Guerra. Quem assistiu? Não é possível vocês tudo assistiu. Senão, tanto de gente aqui levantou a mão e ainda me dá problema e assistiu o filme. Vocês não mudaram? Pelo amor de Deus, vocês assistiram o filme? Eu não acredito. De quem falou, né? Gente, eu não acredito que vocês não assistiram o filme. Vocês assistiram o filme? Responda. Vocês viram aquela mulher chulezenta, como é que ela mudou? O filme é bom, mas o chulé da mulher deve ser terrível, né? Mas, gente, aquele filme ele nos ensina muita coisa. Primeiro, a mulher
tinha razão em quase tudo. Mas você sabia que a maioria dos erros que nós cometemos é quando estamos com a razão? É quando você está certo que você vai dar o seu mau testemunho. Jesus estava certo e ainda manteve a postura do Calvário. Mas você começa a aprender que mediante as suas razões, ela começa a se comportar como alguém que foi mudada. Você quer que a sua casa e a sua família seja mudada? Comece por você. Quer mudar o mundo? Comece arrumando seu quarto. Porque hoje é tudo uma geração transviada. Isso era um ditado lá da época da evolução sexual. Dos rebeldes sem causa, quando todos os heróis do rock morreram drogados com LSD, porque vieram de uma cultura rebelde, que voltou de novo agora. O mundo sempre tem essa revolução cultural, e depois dá em quê? Dá em morte de droga, e depois vê que o que importa mesmo é a família. Mas preste atenção, gente. Eu já assisti esse filme muitas vezes, mas do nada eu estava dentro do avião, falei, vou assistir de novo o filme. Falei, meu Deus, como que a gente pode assistir um filme daquele e não mudar? Se até eu olhei para aquele filme e fiz um cálculo de 0 a 10, deu uma nota 4 para mim. Falei, não sou crente. Nós devemos olhar para a cruz e não perder o Calvário de vista, não perder o Cristo de vista, sempre analisarmos e recuarmos. Por quê? Sabe por que eu vou recuar nisso? Porque eu quero dar testemunho, eu quero ganhar meu filho, eu quero ganhar minha filha, eu quero ganhar meu primo. Eu não quero que ele saia dizendo que eu sou o crente chato da família. É ou não é? Eu não quero que eles saiam pensando que eu virei crente, fiquei chato. Mas também eu não posso me dar uma de bonzão e falar palavrão junto com ele só para não ser o chato, ou beber junto com ele só para não ser o chato. Eu tenho que ser testemunha. Como disse o Ratinho para o Valdomiro Santiago uma vez, qual desses escândalos? Ele disse, eu não valho nada. Meus filhos não valem nada. Inclui o governador aqui. Ele está dizendo no sentido assim, a gente fala palavrão, a gente bebe, a gente briga, a gente pronto, escândalo. Mas a minha esposa é crente. E a minha esposa não é crente chata. Eu lembro que ele falou, deixa ele. Ela vai nas festas, todo mundo ri, conta palavrão, ri, piada suja. Ela está ali, ela não é a chata, mas ela não perde o exemplo, nem do bom, nem do mal. Ela consegue não ser chata e também não querer ser o aceito pela sociedade. Então fazer coisa errada para ser o bacanão. Ouvir música secular com quem é do mundo. O cara é do mundo, vai na sua casa, põe um hino. Ah, mas eu vou ser o chato. Mas ele está na sua casa. Casamento de crente. Se você vai num casamento de não crente, ele não vai não ter bebida só em respeito a você. Então você também não pode ceder. Falou, querido, não sei o quê, é um casamento evangélico. Eles têm que entender e aos poucos eles vão ver que você está dando um testemunho. Você não é o chato, você ora por eles, você não fica acusando, você não fica julgando, mas você também não bebe junto, você também não fala palavrão junto, você também não dá mau testemunho junto. Você está ali, mas você mantém a sua postura de Calvário. Você não está perdendo a cruz de vista, você não está perdendo Cristo de vista. Honestamente, eu tenho certeza que a água que Jesus transformou em vinho era vinho mesmo. Não vem com esse papo falar que era suco, teu nariz que era suco, era vinho. Mas eu duvido que Jesus saiu de lá bêbado. Você acha que Jesus saiu de lá bêbado com seus discípulos? Não. Todo mundo estava bebendo, mas eu tenho certeza que rolou um papo antes de Jesus. Seguinte, presta atenção. Seguinte, nós vamos ali, vai ter lá uns negócios, uns goró. Vocês vigiam. Tem certeza, porque eu faço isso com quem viaja comigo. Seguinte, vigia.
Irmão, a gente tem que ter a nossa postura. A gente tem que se dar o respeito. As pessoas te respeitam pelo o que você dá a elas. Mas a pessoa sabe que você não é um chato, mas que você é um crente. E se um dia elas quiserem ser crente, elas vão querer ser crente igual a você. Um dia uma tia minha queria ganhar uma outra tia minha católica. E pá, e é chata. E muito chata. Toda vez é porque você está indo para o inferno, que você é o santo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí um dia eu estava só ouvindo. A minha tia olhou e falou assim: ô fulana, se um dia eu for crente, não é da sua igreja ou para a sua igreja que eu vou. Se um dia eu for crente, eu vou ser crente igual a mãe. Vou para a igreja dela. Uau, a minha vozinha. O que ela quis dizer? Você está fazendo a estratégia errada. Agora veja, você não pode tolerar o pecado das pessoas, mas não pode rejeitá-las. Mas você também não pode, não, eu vou ser o bacana, porque o cara, ele é um elástico. Entre os crentes é piada de crente, entre os mundanos não é só piada de mundano. Aí o cara fala assim: mas você não é crente? Mas crente não é bobo, mas é safado, né? A Bíblia diz: brilhe a sua luz perante os homens. Como nós conseguimos ser assim? Não perdendo o Cristo de vista. Toda a reação de Jesus no Calvário deve ser a nossa reação em meio às dores e lutas da vida. Em meio aos piores momentos que passamos. Só no dia de hoje, 2 pastores amigos meus, pastor Abigail, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fome em Goiânia, pastor Adelino, da Assembleia de Deus Ministério do Guará, em Brasília, morreram essa madrugada de Covid. Eu já amanheci o dia com as 2 fotos estampadas na minha timeline, luto. Como nós estamos reagindo a essas dores? Como nós estamos reagindo ao ser mandado embora? A uma dor, a um momento crucial da vida. Devemos analisar aos olhos do Calvário. Como Cristo reagiu a tudo isso: humilhação, frustração, dor, sofrimento, dor moral, dor física, dor emocional. E nunca esperar mais das pessoas do que humanas. As pessoas são humanas, mas diante do que vimos, como a sua família será salva? Porque a chance de eu ganhar a sua família é de quanto por cento? 2%. A chance de você ganhar a sua família é de quanto por cento? E mais os 29 que você tem que somar também. E como que você vai ganhar a sua família? Se tornando a imagem e a semelhança de Jesus. Irmãos, nós estamos no limiar de todas as coisas. Jesus está voltando. E você não quer ir para o céu sem sua família. Então nós precisamos melhorar. E sabe como devemos fazer? Ter o Gólgota, o Calvário em nossa mente. Devemos orar e falar: Senhor, me dá uma revelação de cruz. Hoje o evangelho é um evangelho sem cruz, gente. Sabe de uma coisa? Eu conheço muita gente aqui, nem todos. Alguns eu vejo um crescimento espiritual muito grande. Outros estão tentando, outros não querem nem tentar. Para esses que não querem nem tentar, eu costumo dizer: eu não prego mais para você mudar. Eu prego para aumentar o seu juízo. Para você chegar diante de Deus e dizer que não sabia ou que não tinha culpa. Porque quanto mais você ouve a palavra e não muda, mais seu juízo aumenta. Mas eu tenho uma absoluta, plena convicção que a cruz de Cristo está sobre nós. Que o sangue dele derramado nos ajudará
a vencer em todos os momentos da nossa vida. Mas eu quero te fazer um pedido. Posso te fazer um pedido? Vamos ganhar nossa família para Jesus. Você deixa eu te ajudar a isso? Irmão, não espere de mim mais do que humano. Me ame assim. Só isso, me ame. Não espere de mim mais do que humano. E eu não espero de você mais do que humano. Mas vamos olhar para o Calvário. E aí nós sempre vamos nos humilhar. Quem se humilha será exaltado. Aí nós sempre vamos perdoar. Perdão, humilhação, deixar passar, não reagir. Isso tudo são atos que aprendemos olhando para o Calvário, olhando para a cruz. Ah, está brigando demais. É porque ninguém quer ceder. Tem que olhar para a cruz. Tem que morrer lá na cruz. Morre um pouquinho na cruz. Vai lá, pega a sua cruz e morre um pouquinho lá nela. Como diz a minha esposa, bem, vai para o quarto orar, vai. Porque ela sabe que quando eu vou para o quarto orar, eu saio bom, mas bom. Porque eu vou lá e morro um pouquinho. Sabe aqueles papos que filho tem? É porque se eu morrer, a minha esposa, se eu morrer, você pelo jeito vai casar de novo. Você vê, eu tive que pegar a aliança da minha sogra. A minha aliança caiu umas 3 vezes, e ela foi me dar a aliança do sogro. Eu falei, não, quero aliança de morto não. Vou pôr aliança de morto no dedo, gente? Aí tive que pôr a aliança dela no meu dedo. Aí fiquei com esse papo, se eu morrer, você vai casar de novo. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, chato do jeito que eu sou, exigente do jeito que eu sou, nenhuma mulher me aguentaria. E eu não aguentaria nenhuma mulher. Depois de 20 anos casado, a gente já olha um para o outro e já sabe, não é hora de falar. A gente aprende a brigar na hora certa. Tem briga que não vale a pena, tem briga que vale a pena. Mas eu aprendi uma coisa, gente. Quando a coisa está feia e começa a repetir um dia uma briga, aí outro dia outra. Opa, essa semana foi tensa. Está na hora de morrer. É hora de cruz. Só cruz para o ciclo de confusão. Quando um cede, acaba. E aí para ceder tem que ter cruz. Isaías 53 nos fala sobre o Cristo e nos mostra como devemos ser. Nunca perca o Calvário de vista.